Beleza, galera? Hoje é dia 8 de março de 2019 e ontem, dia 7, o Bolsonaro voltou a fazer as suas lives nas redes sociais. Mas antes de falar da live do Bolsonaro, eu queria falar a respeito do dia de hoje, 8 de março, conhecido como o Dia Internacional da Mulher. A nossa grande mídia é uma desgraceira. Eu fui dar uma procurada aqui no G1 pra ver se tinha alguma novidade ali. Não, só tem desgraça. Só desgraça envolvendo mulher. Você vê lá, ou é militância, né, falando que apenas tantos por cento das mulheres estão na magistratura brasileira, apenas tantos por cento das mulheres estão no governo Bolsonaro, apenas tantos por cento das mulheres fazem isso ou fazem aquilo. Ou eles militam desse jeito, ou eles lacram, né, como já é de costumeiro aí, ou desgraça, que é a maioria. Ah, mulher de não sei aonde foi sequestrada, mulher de não sei aonde foi queimada pelo ex-marido, mulher de não sei aonde foi dar porrada na mulher, não sei aonde mataram a mulher. Só desgraça, pô. Só desgraça. Dia Internacional da Mulher era para ser exaltada as mulheres, era para ser trazer à memória aqui os feitos, os grandes feitos que nós temos aí na história de grandes mulheres que fizeram a diferença na história do mundo. A própria Bíblia, se você der uma olhada lá, tem várias mulheres importantes aqui que fizeram a diferença na época delas, que elas viveram, e que tem repercussão até hoje. Em Hebreus 11 mesmo você tem lá o relato de duas mulheres lá como sendo uma das duas heroínas da fé. E durante a Bíblia você vê vários relatos importantes de mulheres que fizeram a diferença. E não só na Bíblia. Hoje em dia a gente tem acontecendo hoje, alguma coisa importante que alguma mulher está fazendo e tudo mais. E esses atos não são exaltados e não são mostrados. É sempre mostrada a figura da mulher como sendo a vítima de alguma atrocidade aí. É uma desgraceira. Deu uma procurada aqui, deu uma fuçada para ver se tinha alguma coisa importante, para ver se tinha alguma coisa legal. Não, só desgraça, só desgraça. Por isso que eu não vou falar nada disso. Vou deixar para falar, e qualquer dia desses eu falo a respeito de algumas mulheres aqui que estão na Bíblia, as heroínas aí. Mas eu quero falar a respeito da live do Bolsonaro de ontem. Eu achei excelente o Bolsonaro ter voltado para as redes sociais. Eu entendo, lógico, que a agenda dele devia estar difícil, afinal ele está assumindo o governo, quebrado, estava operado, aquele rolo todo, botando ordem na casa. Você imagina você aí, você mora numa casa e você se muda para uma outra casa que ficou no mínimo 13 anos com moradores ali destruindo aquela casa. Aí você vai para lá e aí você não tem dinheiro para reformar essa casa. Quanto tempo você vai demorar para colocar aquilo ali em ordem? É mais ou menos isso que aconteceu com o Bolsonaro. Vários anos aí de PT destruindo o nosso governo, ele assumiu a casa toda bagunçada, sem dinheiro, e aí o que ele faz? Então tem que se virar nos 30. Então eu gostei agora dele estar voltando, ele falou que vai fazer a princípio toda quinta-feira às 18h30 essa live, mas pode ser que, por causa de agenda, de viagem e tudo mais, não seja feita às 18h30, ou pode ser que não seja na quinta, mas a ideia é sempre fazer uma vez por semana uma live falando das novidades aí. Inclusive ele pediu a interação do público aqui, do povão, para mandar aí temas que nós queiramos que ele discuta, que ele fale a respeito, e ele vai falar sobre. Para quê? Para a gente não receber a notícia via intermediário e a notícia conturbada como a grande mídia costumeiramente faz. Então você já vai direto na fonte. Isso é maravilhoso. Por exemplo, ontem ele trouxe à tona aquela notícia que falou que eles gastaram muito, 16% a mais do que no ano anterior com um cartão corporativo. E aí eles explicaram, falaram, não, mas no ano anterior você só tinha um presidente e não teve troca de comando, você teve só o Temer e olhe lá. Agora a gente teve dois presidentes, que era um que estava entrando, o Bolsonaro entrando e o Michel Temer saindo, você tinha um vice-presidente, você teve autoridades que vieram para o Brasil, lógico que gastaria mais, gastou 16%, mas ninguém contou que foram uma das mais econômicas posses que o Brasil já teve. Aí isso aí não fala porque não interessa. Então você vai direto na fonte. Uma coisa importante que o Bolsonaro falou foi a respeito da caderneta de vacinação dos adolescentes. Diga adolescente, tem criança também. Se eu não tô, minha memória não falha, a partir de 9 anos lá já vai ter essa cartilhazinha aí que foi impressa em grande quantidade no governo Dilma. Por que ele falou a respeito disso? Porque lá no final tem a famosa da militância. Imagens ali comprometedoras e esquisitas ali que ele acha que não convém para uma criança ter acesso a esse conteúdo. O que ele orienta? Caso os pais se sintam incomodados com isso, que eles retirem essas folhas. O que ele prometeu? Vai ter uma nova impressão aí de cadernetas de vacinação, com certeza com menor gasto, porque não vai ter essas quantidades de folha aí que não serve para nada atrás, e vai dar uma economia e também vai ser uma facilitadora aí para a melhoria da nossa qualidade moral.
E tem muita gente que fala, pô, mas tinha tanta coisa pro cara falar, ele vai se preocupar, ele vai se preocupar com caderneta de vacinação? Claro, graças a Deus que eu votei no Jair Bolsonaro pelo seguinte, vamos supor que tivesse ganhado aí o João Dória. João Dória não, pô. João Dória, o Amoedo lá. Amoedo. Tô até na cor do Amoedo aqui, ó. Supondo que o Amoedo ganhasse, você acha que ele ia estar preocupado com caderneta de vacinação? Claro que não, ele ia estar preocupado com a economia do país e só. Só que você tem que se lembrar que o maior problema que o Brasil enfrenta é a moral e não a parte econômica. Se fosse só a parte econômica é fácil de resolver. O problema é a parte moral, que tem uma repercussão lá na frente, a longo prazo. O que o Bolsonaro está tentando fazer? Regular, arrumar a casa agora para ter efeitos positivos lá no futuro. Para não acontecer o que aconteceu nesse último carnaval do nego lá em cima da banca de jornal enfiando o dedo no furico. E todo mundo vendo e não pega nada. Por que o cara tinha que ser preso? Na minha singela opinião. Atentado ao pudor. Mas não. Tudo bem. Foi lá, fez a sua arte ali, segundo ele. E aí? Então a ideia é, a gente tem que ficar atento como está sendo tratadas as nossas crianças e adolescentes, para que a gente não caia no fim do buraco, aí, no fundo do poço. Já estamos perto, né? Mas tomara que dê tempo ainda de corrigir alguma coisa, e é isso que o Bolsonaro está tentando fazer. Então é importantíssimo isso, foi importantíssimo ele ter falado, eu não estava sabendo a respeito dessas cadernetas de vacinação, e aí por isso que eu amei que ele voltou para as lives aí, porque daí você tem a informação diretamente da fonte, e aí você não vai ficar sendo enganado aí costumeiramente pela grande mídia. E para variar, né, economiza dinheiro com propaganda em redes tradicionais e tudo mais. Então, excelente, que continue as lives aí semanais, vai ser uma maravilha para o nosso povo brasileiro. É isso então, forte abraço e até a próxima.